Olá curioso, seja bem-vindo a mais um vídeo e se prepare porque hoje vamos explorar as pirâmides. As pirâmides do Egito, monumentos icônicos e misteriosos, simbolizam a grandiosidade e a engenhosidade da antiga civilização egípcia. Servindo como túmulos para os faraós e líderes que governaram o Egito durante o Antigo Império, essas estruturas imponentes foram construídas há milhares de anos. A arquitetura das pirâmides é impressionante, com blocos de pedra maciços cuidadosamente empilhados para formar suas características formas piramidais. A precisão matemática e a engenharia avançada empregadas na construção desses monumentos desafiam a compreensão moderna, deixando historiadores e arqueólogos intrigados com os métodos utilizados pelos antigos egípcios. O que são as pirâmides do Egito? As pirâmides egípcias, construídas há mais de 4.500 anos, serviam como sepulturas para os faraós, os soberanos do Antigo Egito. Compostas por imensos blocos de pedra, muitos deles pesando mais de 2 toneladas, essas estruturas internamente abrigavam câmaras mortuárias, corredores estreitos, galerias e passagens falsas. A complexa arquitetura das pirâmides tinha um propósito claro: proteger os tesouros e os sarcófagos dos faraós dos ladrões e saqueadores, dificultando ao máximo seu acesso. Para a civilização egípcia, as pirâmides representavam não apenas símbolos de prosperidade econômica, mas também de poder e fé. Eram construções grandiosas e avançadas para a época, demonstrando a magnitude do poder dos faraós. Os egípcios viam os faraós como descendentes divinos e líderes políticos, cultuando-os e reconhecendo sua importância religiosa. Quantas são? Quando mencionamos as pirâmides do Egito, a primeira imagem que vem à mente é geralmente a das majestosas pirâmides de Gizé, destacando-se ao lado de outras estruturas menores. No entanto, se você pensa que essas são as únicas pirâmides no país, está na hora de descobrir que o número é muito maior. Até o ano de 2008, pelo menos 123 pirâmides haviam sido identificadas e catalogadas, sendo que a última descoberta ocorreu nesse ano. Isso sem mencionar as ruínas daquelas que um dia foram pirâmides. É importante ressaltar que nem todas essas pirâmides estão em bom estado de conservação, como as de Gizé, mas ainda assim desempenham um papel significativo na história egípcia e estão abertas para visitação por turistas que viajam pelo Egito. Quem as construiu? A construção das pirâmides do Egito é uma curiosidade comum entre os turistas que visitam a região. Embora haja várias teorias conspiratórias, a explicação mais aceita é que foram erguidas por trabalhadores livres, principalmente camponeses, que participavam de projetos públicos durante as enchentes do Rio Nilo, em troca de alimentos e cuidados médicos, além de demonstrar devoção aos faraós. A maneira como essas imponentes estruturas foram construídas é intrigante. Arqueólogos e pesquisadores sugerem que os antigos egípcios utilizavam técnicas como trenós de madeira, cordas, troncos e sistemas de alavancagem avançados para mover os enormes blocos de pedra, alguns pesando até 6 toneladas, durante o processo de construção das pirâmides. Qual é a função das pirâmides do Egito? Os faraós do Antigo Egito comissionavam a construção das pirâmides como sepulturas eternas para si mesmos, mas não eram os únicos destinatários dessas grandiosas estruturas. Parentes próximos, incluindo cônjuges, filhos, mães, sacerdotes e funcionários, também encontravam seu último descanso nessas impressionantes edificações. Essa prática também explica o formato característico das pirâmides. Os antigos egípcios acreditavam que a forma apontada em direção ao céu facilitaria a ascensão do faraó ao além, onde a divindade Ra o acolheria após sua passagem para a vida após a morte. A imponência em altura das pirâmides também está fundamentada nessa crença, pois acreditava-se que quanto mais alto o monumento, mais próximo o faraó estaria dos céus. Embora o propósito principal das pirâmides seja evidente, várias teorias tentam explicar outros possíveis propósitos dessas estruturas. No entanto, conceitos como associações a locais de refúgio ou armazenamento de alimentos não foram amplamente aceitos. Qual a pirâmide do Egito mais antiga? Ao visitar a cidade do Cairo, no Egito, uma parada imperdível é a Pirâmide de Djoser, também chamada de Pirâmide de Saqqara devido à sua localização, ou Pirâmide dos Degraus por seu formato peculiar. Este monumento, considerado a pirâmide mais antiga do país, está situado a aproximadamente 32 quilômetros do centro da capital egípcia. Construída durante a Terceira Dinastia, entre os anos de 2660 a.C. e 2360 a.C., a pirâmide de Djoser foi erguida como túmulo para o rei Djoser. Com uma altura de 62 metros, sua aparência se destaca pela ausência de faces lisas,
característica das pirâmides mais tradicionais do Egito. Esta pirâmide difere das demais ao se sobressair sobre estruturas conhecidas como mastabas, que anteriormente serviam como túmulos para os faraós. Com formato retangular, a pirâmide de Djoser apresenta uma construção escalonada, composta por degraus, cada um com altura variando entre 9 e 11 metros. Quéops, a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é a maior e mais célebre das três principais pirâmides do complexo. Erguida por volta de 2584 AC como mausoléu para Quéops, ou Chufu, em egípcio, possui impressionantes dimensões, com uma base de 230 metros e altura de 146 metros. A magnitude do monumento é refletida na quantidade massiva de pessoas envolvidas em sua construção, estimada em cerca de 100 mil homens ao longo de aproximadamente 20 anos. Curiosamente, apesar de sua grandiosidade, o corpo do faraó nunca foi encontrado dentro da pirâmide, levando a diversas teorias, sendo a mais provável o roubo do sarcófago, embora existam relatos de que seu corpo possa nunca ter sido colocado lá. E por fim chegamos ao final de mais uma aventura, e se você gostou nos ajude deixando o like e se inscrevendo no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.